Bom, então é o seguinte, eu peguei uns casos aqui que, na verdade, esses casos já estão, eu já preparei há um tempo, então faz tempo que eu não vejo os casos, é até interessante porque a gente vai tomando a conduta junto aí, porque eu também não lembro muito bem dos casos. Mas são vários casos de assuntos variados, de câncer de testículo, então cenários diferentes, e nada que é pegadinha, é tudo meio que o básico aí da conduta padrão, então dá para a gente discutir bastante. Câncer de testículo é um tema que as pessoas, os urologistas de modo geral, sabem pouco, né? Então a gente vê condutas bizarras aí, até na reunião da URO, às vezes a gente escuta umas opiniões que assustam, né? E não era para ser assim, né? Então, bom, vamos ver aí o que vocês estão sabendo de câncer de testículo. O primeiro caso é um paciente masculino, obviamente, 18 anos. 2 meses, todos os casos são do ICESP, tá? Então, ou se eu não me engano, são todos do ICESP. Então, vocês vão ver que tem umas coisas do tipo meses de crescimento de nódulo no testículo, coisa bizarra que não deveria acontecer na prática, mas que acontece infelizmente. Então, um paciente de 18 anos, 2 meses apareceu um nódulo no testículo, crescimento progressivo. Nenhum antecedente pessoal relevante, tabagismo desde os 16 anos, exame físico tinha uma massa testicular endurecida à direita, alfa-fetoproteína 5,5, beta-HCG 150, DHL 713. A gente tem um beta-HCG um pouco aumentado e um DHL também aumentado. Fez um ultrassom e no ultrassom foi naudado como um nódulo testicular de 5,5 cm no testículo direito heterogêneo. O que vocês acham que é isso aí a princípio? Se vocês fossem chutar, seminoma ou não seminoma? Alguém para chutar aí, pô? Abra o microfone, jovens. Vamos lá, com liberdade. Limite da alfa-feto é 10, né, Julie? Mas depende um pouco de cada lugar, mas uns. Pô, cara, Tá homem é normal, mais tá? baixo um pouco até, viu? Eu acho que é meio, acho que é uns 5. Mas cada laboratório, mas está bem alto, 150 é bem alto. Não, digo da alfa. Diria que Alfa-feto é 10. Desculpa, alfa-feto é 10. alfa-feto tá normal, né? Alfa-feto está normal, beta-HCG está bem alto. E DHL está alto também. Diria que é um não seminoma. Seminoma sobe beta-HCG? Pode subir 10, 15% dos casos aí, pode subir um pouco. Aí, Às vezes sobe um pouco, né? Agora, se tiver muito tumor, para chegar no 150, 200 beta-HCG, precisa ter muito tumor. Às vezes acontece, já vi isso. Muito tumor no reto peritônio chega nesse nível. Mas com pouco tumor é difícil. E quando você tem um nódulo heterogêneo desse jeito, isso sugere muito um não seminomatoso. Seminoma, de modo geral, é um nódulo bem homogêneo. Então, isso sugere muito um não seminomatoso. Aí ele foi por orquiectomia radical, veio uma neoplasia mista de células germinativas do testículo, 70% do carcinoma embrionário. Aí tem tumor de saco vitelino, coriocarcinoma, teratoma, 6 centímetros, tem invasão linfática, invasão perineural não tem, um pouco de necrose, PT2. Só de ter invasão linfática ele já vira um T2, né? Pós-orquiectomia, marcadores normais. Zerou, né? Beta-HCG caiu, alfa-feto já estava 5,5, baixou, e DHL normalizou. Fez uma tomo, certo? Estadiamento padrão. E aí, na tomo do reto peritônio, eles laudam, o radiologista aqui lauda, linfonodos de até 1,4 centímetros próximo ao hilo renal. Se vocês prestarem atenção, no primeiro corte lá de cima, tem um linfonodo ali, próximo do hilo renal, um pouco alongado, de 1,4 centímetros. Qual que é o estadiamento desse paciente aí? Continua aí, Pedrão, nesse caso. Daí a gente pega alguém para o próximo. N positivo, né? Não sei se é N1, mas acima de 1 centímetro considera N positivo. Exato. Acima de 1 centímetro, N positivo. Esse paciente já chegou para a gente como um N positivo. E aí, sendo um marcador negativo, ele seria um estadio 2A, né? Linfonodo de até 2 centímetros, marcador negativo. O que vocês fariam aí para esse paciente? Qual seria a conduta de vocês aí? Observação, BEP vezes 1, BEP vezes 2, linfadenese de reto peritônio, radioterapia, BEP vezes 3. Quem mais está aí? Eu vou escolhendo alguém para
para não ficar só o Pedro sendo torturado aí. Guilherme está aí? Boa, Marcos. Eu estou aqui, estou abrindo no computador aqui, professor. Então, vamos ver quem prestou atenção na última, uma ou duas reuniões para trás da quinta-feira, teve um caso um pouco semelhante. E esse caso seu aí, ele tem um dilema na conduta nesse momento, né? Julie, Vinícius aqui. Acho que faria BEP 3 ciclos para avaliar a resposta dos linfonodos, tanto por ele ser T2 na ORQE, quanto pelo estadiamento de linfonodo positivo. E aí, após, reestadiaria com nova toma. Lembra que o marcador está negativo, né? O marcador zerou, né? Marcador zerou. Lembra que o marcador zerou. Se você considerar que ele é um 2A, tem duas opções. Você pode fazer uma linfadenese reto-peritônio de cara, ou você pode fazer uma químio. As duas opções são aceitas. Cada uma tem seus prós e contras. Eu vou discutir isso um pouco mais para frente. Mas esse caso tem uma particularidade. Se vocês prestarem atenção nesse gânglio, esse gânglio é um gânglio alongado, aquele gânglio que deu 1,4 centímetros. Se vocês medirem no maior eixo, ele dá 1,4. Mas no menor eixo, vai dar um 0,7. É mais ou menos metade, né? Ele é um gânglio bem comprido. Então, existe uma discussão, não existe um consenso a respeito de como medir o gânglio, mas a gente sempre assume que a gente mede o gânglio no menor eixo. Porque um gânglio alongado desse aí, de 1,4 centímetros, vocês saírem procurando em todo mundo aí, não é um gânglio não habitual. Não é um gânglio que parece tumor. O gânglio tumoral ele é redondo, é um gânglio diferente. Por isso que a gente mede no menor eixo. Então, esse gânglio, se a gente interpretar que é um 2A, aí a gente tem essas duas opções, de linfadenese reto-peritônio ou de quimioterapia. Eu, honestamente, vi esse atomo e achei que isso não era um 2A. Eu achei que isso era um estádio 1 de alto risco. E aí, por ter invasão angiolinfática, ele já passa a ser um T2, e aí sendo T2, ele é o estádio 1B, que é um estádio 1 de alto risco, certo? O estádio 1 de alto risco vai ter mais ou menos uns 40% a 50% de chance de recidiva. Então, a gente deve fazer alguma coisa a mais para esse paciente. Aí a gente tem a opção também de fazer um ciclo de BEP ou 2 EPs, esse é o padrão de quimioterapia para esse cenário. Isso é o que vai dar a menor chance de recidiva. Tem um estudo prospectivo randomizado bem antigo, alemão, que é muito criticado, porque foram vários centros que operaram e cada centro tinha 1 ou 2 casos, ou seja, não eram centros com grande expertise. Teve algumas recidivas no reto-peritônio, da linfadenese reto-peritônio, que é um negócio esquisito de acontecer. Então, o estudo randomizou para químio versus cirurgia, linfadenese reto-peritônio. A químio teve uma taxa de recidiva um pouco menor. Então, a químio foi aceita como melhor nesse cenário. Quando a gente compara hoje, se a gente pegar as melhores séries publicadas de linfadenese reto-peritônio, nesse cenário, que seria um estádio 1 de alto risco, versus a quimioterapia, que seria um BEP vezes 2 EP, é a mesma coisa, tá? O resultado é muito parecido. Provavelmente, a quimio dá menor taxa de recidiva. Só que é muito mais tóxica também. Quem já viu químio com cisplatina sabe que o negócio não é brincadeira, né? Químio com cisplatina destrói a pessoa. Então, e por outro lado, a gente faz uma linfadenese reto-peritônio hoje, a gente faz minimamente invasiva, o indivíduo vai embora no dia seguinte, mal percebe que foi operado. Então, existe uma discussão grande. Quando a gente conversa com os oncologistas em off, praticamente todos concordam que linfadenese reto-peritônio nesse cenário é melhor. A gente consegue selecionar melhor o paciente. Se ele vier com um monte de tumor, a gente parte com uma químio depois disso. Mas se ele vier com pouco tumor, e o mais provável, a gente não faz nada e só observa. E se ele não vier tumor, também só observa e o indivíduo não ganha quimioterapia. Então a gente consegue selecionar melhor quem vai para a quimioterapia, né? E desde que a gente consiga fazer uma cirurgia que não seja muito mórbida, e para centros com grande expertise consegue, né? A gente consegue fazer no ICESP, parece ser a melhor conduta. Na prática, o oncologista dá químio para todo mundo. Então eles falam para você no café, eles falam, não, melhor conduta na reunião da URO, melhor conduta para esse paciente é linfadenese reto-peritônio. Cai na mão deles é químio. Então, é um viés viés de interesse aí. Mas, então, no meu ponto de vista, esse paciente era um estadio 1B. Tá? Então, a gente tem essa opção, isso aqui é o guideline da NCCN, então o estádio 1A, que seria um estádio 1 de baixo risco.
Opção preferida, surveillance. Esse indivíduo vai ter uns 15% mais ou menos de chance de recidiva. É baixo. É melhor fazer nada. No longo prazo, todos esses pacientes vão ter, independente da conduta que a gente fizer, desde que a gente não invente conduta, certo? As condutas para câncer de testículo são muito bem estabelecidas. Então, se a gente não inventar conduta, a nossa taxa de sucesso, ou seja, a taxa de cura a longo prazo, é de quase 100% nesse cenário. Então para 15% de chance de recidiva, por mais que ele recidive depois, a gente consegue resgatar. Então, a melhor conduta é acompanhar. Mas a gente pode fazer uma linfadenese reto peritônio também, tentar ver se ele tinha tumor, e se tiver pouco tumor, ele está curado mesmo assim. Para o estádio 1B, aí a gente tem as opções. Quimioterapia primária, BEP, de modo geral, um BEP é o mais aceito, ou 2 EPs, ou linfadenese reto peritônio. Surveillance é complicado, porque a chance de recidiva é muito alta. Os pacientes perdem segmento e às vezes voltam numa situação mais complicada. Então, a gente tende a não fazer isso. Se a gente achasse que era um 2A, então, se não é um gânglio, se a gente assumisse que era um gânglio maior do que 1 centímetro, marcador negativo, aí é aquilo que eu disse, né? Ou ele vai para uma linfadenese reto peritônio, ou ele vai para uma quimioterapia EP de 4 ou BEP vezes 3. Se ele tiver marcador elevado, não tem essa discussão, é quimioterapia, tá? Esse indivíduo fez BEP vezes 1, os oncologistas que trataram. Esse gânglio não mudou nada, não regrediu, continuou igual. Ou seja, para mim, esse gânglio sempre foi um gânglio sem tumor. Mas o BEP vezes 1, então eles assumiram que era um estádio 1, né? Porque senão eles teriam feito BEP vezes 3. Ele já tem ele tem muitos anos, porque esse caso já foi preparado há uns 2 anos atrás. Ele já tem uns 9 anos de segmento, nível de recidiva. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que eu queria perguntar, na realidade, o que eu acho que está faltando na literatura é uma série grande de linfadenectomia minimamente invasiva que fale em pouca complicação. Porque esse que é o entrave. E para os residentes terem uma ideia do que é o mundo real, tem muito mais gente disponível e treinada para fazer uma quimioterapia básica, porque quimioterapia de testículo é básica. Tem muito mais gente treinada para fazer uma quimioterapia básica do que gente treinada para fazer uma linfadenectomia minimamente invasiva. Então, existe essa situação também de disponibilidade e acesso a tratamentos, né? E, Juliano, a gente tinha discutido um caso na reunião da clínica, mas que o marcador não negativou. Então, com o marcador não negativo, a gente era obrigado a fazer alguma coisa. E daí, entre essa opção de químio versus linfadenectomia, a gente tem uma questão do que até o paciente escolhe, pensando em complicações da linfadenectomia tradicional aberta, por exemplo. Sim. Que era o padrão até não muito tempo atrás, né? E é um padrão na maioria dos lugares ainda, né? Sim. Então, pensando nessa situação de uma linfadenectomia aberta versus quimioterapia, inclusive o Carlos Zic, ele falou um comentário bastante interessante, que o jovem não está muito interessado em efeito colateral de longo prazo, que é o efeito da químio, né? Ele prefere olhar o efeito colateral imediato, que seria eventualmente a cirurgia ou uma complicação cirúrgica. Você tem notícia de algum estudo de minimamente invasiva em linfadenectomia que esteja em andamento ou alguma casuística boa de verdade? Tem várias séries surgindo. Então, tem alguns cirurgiões americanos que estão tendo séries grandes. Elas ainda não são muito grandes, porque eles estão fazendo há alguns anos, não é uma coisa muito longa. Mas tem alguns cirurgiões, tipo o James Porter, tem uma série boa. Alguns indivíduos têm umas séries boas. Os resultados são muito bons, mas são de poucos cirurgiões. A gente ainda não tem uma série grande, publicada, mostrando taxa de complicação excelente. A gente já fez um levantamento dos nossos casos aqui em São Paulo, tentando misturar linfadenela laparoscópica com as robóticas. Assim, taxa de complicação é muito, muito baixa. No ICESP, a gente já, outro dia até mostraram na nossa reunião. A gente teve já casos no uns 2 casos de... Tem mais de 100 casos no ICESP disso ou não? não? 100? Não tem, é isso que é duro. Não chega nem perto. A gente levantou tudo, somando robótica com laparoscópica, acho que a gente achou uns 30, 40 casos. Não dá, imagina. E a do ICESP, assim,
Aí quando a gente começa a olhar no ICESP, você tem que olhar o cirurgião, né? Porque varia de cirurgião para cirurgião. Então, a gente tem umas complicações esquisitas no ICESP, do tipo ascite quilosa, não era para ter. Eu nunca tive uma ascite quilosa, mas tem 2 casos no ICESP. Teve um caso que teve uma disseminação abdominal de tumor no estádio 1, também esquisito. Também não foi meu. Então, essas coisas acontecem. Mas minha impressão é que, assim, complicação de robótica laparoscópica que eu vi, que eu participei, praticamente nenhuma até hoje. O paciente vai embora no dia seguinte, né? Mas também não tem uma série de 100 casos para jurar que isso não, óbvio que uma hora isso acontece. Em relação a esse paciente que você comentou, que tem marcador positivo, tem já uma série bem antiga já e razoavelmente grande publicada do Memória, onde eles fizeram linfadené para indivíduos com marcadores positivos. E o resultado foi muito ruim. Então, para quando tem marcador positivo, é melhor químio. Porque, ainda mais quando a gente tomografa, a gente vê que o reto peritônio está normal, ou seja, não tem nada no reto peritônio. Marcador negativo, marcador positivo, o melhor é a quimioterapia. Esse indivíduo recidiva com uma frequência muito grande. Então, quando é 2A, marcador negativo, esse é um bom caso para uma linfadenese de reto peritônio. Ou 1B, marcador negativo. 1S, que seria o marcador positivo, é um caso ruim. O ideal é para químio mesmo. Júlio, quantas sessões seriam de químio nesse caso do 1S, como marcador positivo? Qual seria o ciclo? Quantos ciclos? São 3 ciclos também? 3 BEP e 4 EP. 3 BEP. É o padrão para tumor de baixo risco, certo? Ele é um câncer. Tem uma outra escala que eu vou comentar daqui mais para frente um pouco, mas é um padrão para tumor de baixo risco. Um outro paciente, 56 anos, você vê que a idade desse indivíduo, né, um indivíduo com mais idade, teve um aumento do volume testicular direito indolor há 7 meses, né? O ultrassom teve uma massa testicular sólida de 3,8 centímetros. É um crescimento lento, né? Que é um nódulo de 3,8 centímetros de crescimento em 7 meses. Marcadores, beta-HCG normal, feto normal, DHL normal. Eu acho que esse marcador era antigo, marcador 29/4/2013. A gente foi fazer a orquia radical dele em agosto, né? Pelo delay aí do SUS. E aí, marcadores ainda eram normais quando a gente fez a orquiectomia. Era um testículo de 12 centímetros. E aí veio no anátomo 95% seminoma, 5% de carcinoma embrionário, sem invasão linfática, margens livres, marcadores normais. Eu não me lembro do caso, não sei a conduta aqui, o que vai acontecer. Mas só um comentário. Então, primeiro, o indivíduo tem 56 anos. Então, esse indivíduo está na faixa etária de um seminoma, certo? Ele não é a faixa etária do não seminomatoso. Ele teve um crescimento razoavelmente lento, né, de meses, marcador sempre negativo, inclusive quando a massa chegou a 12 centímetros, marcador negativo. Aí a gente pega um anátomo desse aí, que fala que tem 5% de carcinoma embrionário e 95% de seminoma. E esse é o AP que vem de fora, de modo geral. Minha opinião, tem que revisar esse anátomo. A chance disso aí estar errado é gigante. É mais provável que seja só um seminoma, que nunca teve carcinoma embrionário nenhum. Isso muda toda a conduta, né? Então, tem que revisar esse anátomo. Conduta, já falei. Revisar o anátomo. Então, a gente estadiou, tomo de abdômen normal, né? Abdômen pélvico, tomo normal. Revisão de lâmina, seminoma clássico. Esse é o nosso anátomo do ICESP. Né? Invasão de rede de testes, invasão linfovascular focal, epidídimo comprometido, a bugina comprometida, era um tumorzaço. PT2, margens livres. E aí, qual que é a conduta? Quem quer falar agora aí? Vou chamar outro aí. Manuela, tá aí, Manuela? Manuela está ali escrevendo. Aí, Manuela. Tá no celular, vamos ver se consegue. Oi, professora, eu estou anotando aqui a discussão. Bom, um seminoma clássico, grande, com invasão da rede teste, marcadores negativos, PT2. Eu acho que dá para observar ou fazer um ciclo de BEP a princípio. Ele tem na tomografia tinha alguma coisa? Não, estadiamento normal. Né? Normal. Acho que a princípio fazer pelo menos um ciclo. Tá. Então, seminoma é o seguinte. Seminoma já foi
tem várias séries tentando descobrir qual que é o seminoma estádio 1 de alto risco e qual que é o de baixo risco, né? Então, tem algumas séries que falam, tamanho do tumor, quando o tumor é grande, é de alto risco. Quando tem invasão da rede de testes, é alto risco, né? Quando tem invasão de linfática, é alto risco. Mas quando a gente faz uma análise multivariada de fato, com uma série com casuística grande, isso não se mostra real. Então, no final das contas, é difícil definir qual é o seminoma de alto risco e qual é o de baixo risco. Grosseiramente, a taxa de recidiva de um seminoma é de uns 15, 20% se a gente não fizer nada, mesmo quando a gente pega os altos riscos. Então, a conduta padrão tem sido não fazer nada para seminoma. Estádio 1, só acompanha. Essa é o que a gente faz no ICESP e é o que praticamente todo mundo faz hoje em dia em centros especializados. Se vocês forem ouvir a opinião de um oncologista por aí, a gente escuta as opiniões mais variadas possíveis. Mas o padrão hoje tem sido, você escuta em congresso, discussão, é não fazer nada para seminoma. Seminoma não tem alto risco. Seminoma é baixo risco. Se esse indivíduo, eventualmente, tiver um risco de desaparecer, e às vezes isso acontece, você pode cogitar fazer uma quimioterapia e diminuir o risco de recidiva. Não vai ser uma diminuição brutal, né? Então, o que tem de padrão de quimioadjuvante para seminoma? Não é BEP. Quimioadjuvante para seminoma é carboplatina, é bem menos tóxico, né? Mais fácil de fazer. Então, é só carbo. A taxa de recidiva desse indivíduo vai cair de uns 15% para uns 5%, 6%. Não é uma coisa brutal. Então, assim, a conduta tende a ser não fazer nada. Você acha que ele pode desaparecer, um paciente complexo, às vezes? Aí talvez valha a pena tentar fazer uma quimioterapia adjuvante, aí, que seria carbo. Então, está aqui, do guideline do NCCN, estadio 1A, 1B, tanto faz, seminoma, não tem essa diferença, no final das contas a conduta é a mesma. Então, você pode fazer segmento, só acompanha. Você pode fazer carbo, sozinho. Você pode fazer vezes 1 ou vezes 2, tem as duas séries publicadas. A vezes 1 foi uma série sueca que fez vezes 1, comparou com vezes 2, o resultado é quase igual. Então, você pode fazer vezes 1 ou vezes 2. Ou você pode fazer radioterapia do reto peritônio. Quase ninguém mais faz isso. Não tem sentido nenhum irradiar o reto peritônio numa lesão que tem 15% de chance de recidiva. O padrão é não fazer nada. Então, esse paciente foi para observação, 5 anos já livre de recidiva. Outro caso, paciente de 35 anos. Só uma observação. Quando eu era residente, imagina, faz 200 anos, tive um caso exatamente como esse, a discussão era essa, o sujeito, a gente tinha medo de perder o segmento, e a gente acabou fazendo um ciclo de químio, e olha a coisa engraçada, né? O cara que eu tinha medo de perder o segmento é um cara que me contata até hoje. Ele é professor de capoeira na Alemanha. Ele foi embora do Brasil, está na Alemanha e, por incrível que pareça, me manda mensagem uma vez por ano até hoje. Tem mais de 20 anos de segmento, na realidade. Obviamente livre de doença, mas a gente fez uma químio porque a gente achava que ele ia assumir. Mas foi exatamente essa situação. Paciente HC, para perder o segmento, faz um ciclo de químio e vamos em frente, né? Mas você tem todo o direito de não fazer nada, né, Juliano? Perfeito. Se é um indivíduo no consultório, que entende a situação dele, entende o risco que ele corre, de modo geral, a gente só acompanha. No ICESP, às vezes, a gente faz uma químio, mas, de novo, a químio não é que sai de 15 para 0, né, para 1%. O risco de recidiva ainda é um risco razoável. Então, se ele perder o segmento, é perigoso de todo jeito. Bom, outro caso. Indivíduo de 35 anos, 2011, notou aparecimento no nódulo testicular, ultrassom no nódulo heterogêneo no testículo direito. Eu não estou conseguindo ver o tamanho aqui, porque tem um negócio na minha frente. Quanto que deu de tamanho aí? 2,6 centímetros. Quanto? 2,6 centímetros. 2,6 centímetros, pô. Beta-HCG, 36 aumentado. Alfa-feto, o limite era 10, 10,88 aumentado. A gente pode até, tem caso que o alfa-feto dá uma flutuada e a gente finge que não viu. Mas nesse caso, nódulo heterogêneo, beta-HCG aumentado, alfa-feto um pouco aumentado, já assume que isso aí é um não seminomatoso. Foi por morquectomia radical, carcinoma embrionário com foco de necrose, né? Albuginia livre, invasão linfática ausente. Certo? Então seria, a princípio, um T1A, né? Um de alto risco, de um de baixo risco, desculpa. Fez marcador logo depois da orquiectomia,
marcador subiu. Beta-HCG estourou, 1.700, alfa-feto 227. Seguiram por mais um pouco, acho que foi o delay de chegar no HC, que acontece. Repetimos, o alfa-feto subiu mais ainda, beta-HCG chegou em 7.800, DHL alto. Tomo. Bom, tomografia a gente vê aí um nódulo do lado do coração ali, mediastino anterior, né, nódulos pulmonares, nódulos no reto peritônio, vários linfonodos, linfonodo retrocaval ali no último corte em contato com a cava. E tem um gânglio até lá embaixo, ali na ilíaca comum, e um gânglio no obturador direito. Vocês estão vendo ali o obturador direito? Dá para ver, né? Bom, conduta aí. Está fácil. Está médio fácil. Bom, então, guideline de NCCN, né? Esse seria um indivíduo metastático, estádio 3, né? Então, quimioterapia. Aí a gente vai definir baseado em risco. Se esse indivíduo é risco intermediário ou se esse indivíduo é baixo risco. Baixo risco, desculpa, risco intermediário ou alto risco. A gente vai definir a conduta baseada nessa estratificação de risco. Como é que a gente estratifica o risco? Então, essa é a estratificação de risco para câncer testículo metastático, certo? É a IGCCCG, é a classificação de risco para doença metastática de câncer testículo. Então, seminoma, não existe alto risco para seminoma. Só existe baixo risco ou risco intermediário. Basicamente vai ser tudo baixo risco, a não ser que ele tenha metástases não pulmonares viscerais, certo? Tem que ter alfa-feto normal, obviamente, porque senão ele não é seminoma, certo? Basicamente é isso. Aí, para o não seminoma, que é o que a gente está falando aí, na grande maioria das vezes a gente acaba estratificando esse indivíduo baseado nos marcadores, né? Então, esse indivíduo ele tinha uma metástase pulmonar, né? Então ele poderia ser um baixo risco. Se ele tiver uma metástase visceral, ele já passa a ser um alto risco, ou se for primário do mediastino, mas aí nem está com a gente de modo geral, né? Então a gente acaba estratificando e baseado em marcador. Então, beta-HCG desse indivíduo era 7.800, ele passa para um risco intermediário, que é de 5 a 50 mil de beta-HCG, ele vai para o risco intermediário. Ou se for DHL, de 1,5 vezes até 10 vezes o limite normal, risco intermediário, alfa-feto de 1.000 a 10 mil. Se for alfa-feto maior do que 10 mil, beta-HCG maior do que 50 mil e DHL mais do que 10 vezes o limite normal, ele vai para um risco, alto risco. Não precisa decorar isso aqui, obviamente. De modo geral, quem vai tomar essa conduta no final das contas, porque isso aqui vai definir a química que a gente vai fazer, é o oncologista. A gente só precisa ter uma ideia, né? Então, esse indivíduo era um risco intermediário. E aí, voltando aqui para o guideline, risco intermediário. Vocês olham ali na primeira coluna, risco intermediário, quimioterapia primária, BEP vezes 4. Qual a diferença se for alto risco? Nenhuma, BEP vezes 4 igual. Só que você pode ir para o VIP vezes 4, para o alto risco. E se for baixo risco? Baixo risco é aquilo que eu disse, o padrão é EP vezes 4 ou BEP vezes 3. Tá? Então, saiu do baixo risco, risco intermediário, risco alto, BEP vezes 4. Isso é a conduta padrão. Certo? Então, esse indivíduo foi para o BEP vezes 4, teve normalização dos marcadores, e aí fez uma nova tomo após. Vocês veem que a lesão pulmonar desapareceu, o mediastino sumiu, continuou com lesão no reto peritônio, aquele gânglio obturador lá diminuiu, mas ainda dá para ver ele lá. Mas diminuiu, está menor do que 1 centímetro. E tem alguns gânglios no reto peritônio, tem um gânglio ali paraórtico que deve ter aí uns 2 centímetros, é maior que a aorta, né? E tem mais um gânglio interortocaval que deve ter 1 centímetro mais ou menos. Conduta. Quem quer falar conduta aí? Guilherme que estava falando aí. Fala aí, qual que é a sua conduta aí? Vai lá, Guilherme. Segue você. Eu olhando, não sei, você falou, comentando da tomografia, acho que nenhum gânglio ficou super grande também, né? Acho que eram pequenos, né? Os residuais, menores que 1 centímetro. Tem, ó, que dá para ver aí. Ele tem um paraórtico lá em cima, tá vendo? Que está junto do pilar diafragmático.
deve ter uns 2 centímetros. Tem um interaortocaval ali no mesmo corte, que deve ter 1 e pouquinho. Chutaria que tem 1,2, vai. Tem um interaortocaval lá embaixo, que deve ter, no menor eixo, deve ter 1 centímetro ou menos até. E o obturador, menos do que 1 centímetro, com certeza. Eu acho que até foge, a localização também foge um pouco do template. Acho que talvez faria química de resgate já para esse paciente. Pô, mais químico, pô. A gente é cirurgião, pô. Mas eu não sei, por exemplo, esses mais altos, esses que estão chegando aqui perto do pilar diafragmático, não sei se contempla isso daí na nossa linfadené, né? Então, às vezes o gânglio está acima do template, mas nesse caso não está. O pilar diafragmático chega ali no hilo renal, pô. O hilo renal ali, você também no rim ali na altura, né? É que o corte, obviamente, está com a toma meio ligada aqui, mas o hilo renal está acima disso. Esse é um gânglio que está abaixo do hilo renal, abaixo dos vasos renais, aquele primeiro ali, lá em cima, né? E aí tem intraortocaval, tem o gânglio obturador lá embaixo. Esse indivíduo, vou voltar lá para o guideline. Então, a gente começou risco intermediário, esse indivíduo foi para uma quimioterapia primária, BEP vezes 4. Aí, quais são as opções? Resposta completa, negativo ao marcador, né? Você pode seguir ou você pode até ir para a linfadenese de reto peritônio, certo? Vocês estão vendo as duas opções ali, né? Tô. Se o estadio inicial era 1S, o habitual é seguir. Se ele tinha lesão no reto peritônio, é uma discussão grande. Depois a gente parte para essa discussão. Tem centros que advogam fazer linfadené em reto peritônio sempre, por exemplo, o Memorial, fazer linfadené em todo mundo que teve gânglio no reto peritônio, e tem os que defendem fazer linfadené só em lesões acima do que 1 centímetro. Isso é um não seminoma, hein? Então, lesões acima do que 1 centímetro, linfadené de reto peritônio. Esse é, por exemplo, a maior parte dos centros, tá? Em Indiana, quem levantou quem começou com isso, Indiana University é um centro bem importante de câncer de testículo, eles têm vários trabalhos publicados. Então, eles defendem lesão menor do que 1 centímetro acompanha. Se você teve uma lesão parcial, com massa residual e marcadores normais, ressecção de todas as massas residuais. Não tem discussão nesse caso. Tá? Não tem. Então, essa lesão, ele tem uma lesão de 2 centímetros, não interessa nem onde esteja. Se ela estivesse em outro lugar, fora do template, vai lá e tira. O mais provável, veja, esse indivíduo vai ter uma chance mais ou menos de uns 30%, 40% de ser um teratoma. E tem mais uma chance de uns 15, 20% de ter tumor residual. Tá? Dependendo do que você achar no anátomo, depois você toma a conduta. Se ele não tivesse respondido marcadores, e aí a última opção ali, resposta incompleta, aí sim você vai para uma segunda linha de químio. Linfadenese reto peritônio com marcador positivo é sempre uma opção ruim, tá? Não é a melhor opção. Então, esse indivíduo zerou o marcador, o que a gente assume? Que ele provavelmente, a gente conseguiu matar todo o câncer viável, mas sobra lesão benigna, que é o teratoma. Qual é o problema de deixar teratoma lá? Tem 2 problemas. O teratoma, ele tem um comportamento biológico incerto. Então, ele pode malignizar. São poucas as séries que acompanham o teratoma. Depois eu vou mostrar até uns trabalhos. Ninguém, na verdade, nenhum centro sério acompanha teratoma. O que a gente tem publicado são de pacientes com lesão residual que ficaram perdidos por aí, ou com algum centro não indicou linfadené, ou a ressecção da lesão, ou que o paciente sumiu e a gente tem acompanhamento a longo prazo. Maligniza isso. É um perigo. E a taxa de cura depois de que essa lesão, depois de recidiva tardia para lesão residual, é de mais ou menos uns 50%. 50% morre, a gente não consegue curar. Eles malignizam com sarcoma, com pinete, umas coisas bizarras às vezes, ou às vezes volta mesmo o próprio câncer. E se ele tiver 15% de câncer viável ainda, a gente, só às vezes com linfadené a gente trata, ou às vezes a gente descobre logo e parte para um segundo ciclo de químio. Então esse paciente não tem muita discussão. Esse indivíduo é linfadené de reto peritônio. Nesse caso, tem que ficar esperto, porque ele tinha uma lesão no obturador lá embaixo. Você vai abrir a barriga dele, ou vai fazer por vídeo, que seja. Tira o obturador junto. Era um tumor. Por mais que agora tenha menor do que 1 centímetro, se tiver teratoma lá em cima, pode ter teratoma lá embaixo também. Vai lá e tira. Tira o que for acessível. O tórax sumiu, não precisa mexer no tórax, desapareceu. Mas aquela lesão obturadora, vai lá e tira. Então, voltei aqui, já tinha passado por guideline. Esse indivíduo foi para uma linfadenese de reto peritônio e fizeram um template modificado.
tiraram 22 gânglios, um deles veio com teratoma maduro metastático. E aí ele ficou em acompanhamento desde então. Marcadores negativos, e aí tomo... Bom, primeiro, template modificado ou completo. Então aqui é uma discussão interessante. Quando tem lesão no reto peritônio, existe uma discussão se você vai fazer um template modificado ou completo para estadio 1 de alto risco. E aí, vários centros advogam que você faça só o template modificado. A grande vantagem de você fazer o template modificado é você preservar a cadeia simpática e não dar a anejaculação que esses indivíduos podem ter se você lesar a cadeia simpática. Se você mexer dos dois lados e lesar a cadeia simpática dos dois lados, esse indivíduo para de ejacular. Agora dá para fazer nerve sparing, dá para você fazer uma linfadenese de reto peritônio bilateral e preservar a cadeia simpática. E nesse cenário, quando você preserva a cadeia simpática, eu não vejo motivo para fazer um template modificado. Quando tem lesão residual, quase que não tem discussão, tá? A gente tem vários trabalhos mostrando que até 30% dos pacientes vão ter lesão que não é visível fora do template modificado, ou seja, que você vai deixar passar se você fizer só o template modificado. Então, tem muita discussão. Esse indivíduo, a conduta padrão desse indivíduo, caiu na prova, é linfadenese, reto peritônio, template completo. É de ureter a ureter, o hilo renal acima e do cruzamento do ureter com os vasos ilíacos abaixo. Se você vai preservar ou não a cadeia simpática, depende de você para tentar diminuir a taxa de complicação desse indivíduo. Esse indivíduo fez um template limitado. O que é o template completo? É isso daí que eu estou mostrando na foto. Vocês veem a cava aí na foto à esquerda. A cava saindo a gonadal ali em cima, né? Então a cava toda, né? O paracaval está todo limpo. E aí do outro lado você vê ali o interaortocaval e o paraórtico todo limpo. Esse é o template completo, tá? Você vê a bifurcação da aorta ali embaixo. Então esse é o template. Esse indivíduo fez um template limitado e sobrou um gânglio ali retrocaval. Não sei se vocês estão vendo ali no segundo corte, dá para você ver a cava e atrás dela tem um gânglio. Não foram ali, né? E tem um gânglio também paraórtico agora que eu estou vendo aqui. Aquele gânglio maior de todos, aliás, continua aí, né? Que era o gânglio paraórtico perto do pilar diafragmático. Ficou. Ó, coisas que a gente vê com alguma frequência. Conduta. Eu acho que tem que reoperar agora também, né? Tem que reoperar, pô. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Fez uma cirurgia ruim. Marcar de sexta-feira no ICESP, Júlio. Esse aí tem que marcar de sexta-feira no ICESP agora. É isso aí. Foi o que acontece no final das contas. O cara marca de sexta-feira no ICESP. Bom, esse caso aí ficou sendo acompanhado por um tempão, marcador negativo. Até que um dia, eu acho que passou no meu ambulatório, eu olhei isso e falei, não tem cabimento isso ficar sendo seguido. Imagina, o problema desse paciente, você fica seguindo ele, você não consegue parar nunca o segmento. Você nunca vai dar alta para ele. Daqui 20 anos ele é jovem, daqui 20 anos ele recidiva isso aí, taxa de mortalidade é enorme. Vocês verem, ainda está com uma hérnia incisional, tá vendo o afastamento do reto abdominal ali? Então ele ficou com uma hérnia incisional e um gânglio residual lá. Ó. Bom, aqui são os trabalhos a respeito de segmento de lesão residual. Então, praticamente nenhum centro acompanha. Então, vocês nunca vão ver o nível 1 de evidência de um centro que pegou lesão residual, acompanhou e no outro grupo operou. Não existe porque não se faz isso. Ninguém teve a ideia magnífica de fazer isso, porque é uma ideia estúpida, na verdade. Então, o que a gente tem são várias séries de indivíduos que comparam os indivíduos que ficaram com lesão residual e os outros. Por exemplo, aqui, essa é uma série inglesa de pacientes que foram perdidos pela Inglaterra lá com lesão residual e que chegam no centro depois com recidiva. E aí eles compararam os indivíduos que tiveram cirurgia do reto peritônio pós-químio, sem ter a recidiva, com recidiva. Então, você vê que a taxa de ressecção completa, quando a gente opera de cara, é bem maior quando a gente opera de cara, óbvio, né? Quando ele tem recidiva, essas lesões, como eu disse, costumam ter um comportamento agressivo, infiltram as coisas, é difícil de tirar. Vocês veem que a taxa de complicação, 17% de nefrectomia contra 9% na cirurgia eletiva, lesão de vasos grandes, complicação pós-operatória e mortalidade é sempre maior nos indivíduos que são operados com recidiva. Quando a gente vai ver os resultados oncológicos, indivíduo livre de recidiva é bem melhor para quem opera de cara, obviamente, sobrevida geral. A taxa de câncer viável, óbvio que é menor para quem opera de cara, porque a gente não espera recidivar. E a taxa de transformação maligna é bem maior em quem opera depois. Agora, óbvio que aqui tem um viés grande. A gente está falando
indivíduos que vieram já com recidiva, né? Tem vários perdidos que talvez nunca recidivam. Esse é um estudo que, né, na verdade, esse trabalho mostra como é mais difícil a gente fazer uma cirurgia no indivíduo que tem uma recidiva tardia. Agora, esse estudo é bem interessante, esse eu acho que é o que define a questão. Esse é um estudo da Indiana University, onde eles tiveram muito tempo atrás, um estudo bem antigo. É até incrível que alguém ainda siga essas condutas às vezes, a gente vê isso acontecer várias vezes. Então, eles tiveram uma ideia, eles pegaram e dividiram os pacientes com câncer de testículo em 5 grupos, 295 pacientes. Então, o grupo A, era indivíduos que tinha resposta completa de marcador e imagem, desapareceu tudo. Tá? O grupo B não normalizou o marcador ou tinha uma lesão residual e ressecável. Esse indivíduo não foi para a cirurgia. O grupo C tinha uma resposta completa sorológica e tinha uma lesão residual ressecável e tinha teratoma no AP, certo? O grupo D tinha tumor primário sem teratoma, mais resposta clínica, resposta completa sorológica e menos de 90% de regressão, e o outro grupo mais de 90% de regressão. Por que eles dividiram assim? Grupo A não tem muita discussão, é não fazer nada, é só seguir esse paciente. Resposta completa de tudo. Esse paciente é só seguir. O grupo B não normalizou o marcador ou ficou com uma lesão gigante, você não vai operar e a gente espera que o resultado seja ruim. Não normalizou o marcador, é uma requímio, certo? O grupo C eles entendiam que se o indivíduo tinha teratoma no AP primário, esse indivíduo tinha uma chance muito grande de ter teratoma na metástase. Então, esse grupo dos pacientes que tinha teratoma no anátomo primário, eles operaram todos. Tá? Então, era resposta clínica, resposta completa sorológica, tinha uma lesão residual ressecável, com teratoma no AP, eles operavam todos. Tá? E o grupo D, aí o que eles pensaram? O indivíduo que tem muita regressão e não tem teratoma no anátomo primário, talvez seja um indivíduo que tenha um risco muito baixo de ter ou câncer ou teratoma na lesão residual. Então, esses eles quiseram não operar, eles só seguiram. Enquanto o que tinham menos de 90% de regressão, talvez fosse uma chance maior de ter câncer viável ou de ter teratoma no anátomo, e aí eles operavam, certo? Tá todo mundo seguindo, né? E aí, resultado. O grupo E, que era um grupo muito favorável, que tinha uma regressão enorme, mais 90% de regressão com resposta completa sorológica e não tinha teratoma no anátomo, foi o que teve um resultado pior, né? Vocês veem aí no gráfico. O grupo B, que é aquela catástrofe, que é o indivíduo que não teve resposta ou que tem uma lesão residual irressecável, obviamente a gente esperava que é pior. O A, C e o D, que são os indivíduos que foram operados ou que sumiu, desapareceu a lesão, tem um resultado muito parecido. E o E vai pior, né? De sobrevida geral, hein? A gente está falando de sobrevida geral. Moral da história. Depois desse trabalho aqui, ninguém mais fica acompanhando lesão residual no reto peritônio. O fato de ter teratoma ou não no anátomo primário não ajuda. A gente já viu várias vezes indivíduo que não tem teratoma no anátomo primário e tem teratoma na metástase. O tumor ele é uma célula totipotente, ele vira tudo. Acontece isso. Então, o fato dele não ter teratoma no anátomo primário não ajuda. E ele sobrou lesão residual, não tem discussão, tem que operar. Esses indivíduos morrem mais se a gente não operar. Então, se a gente deixar lá aquele gânglio, a chance desse indivíduo daqui 20 anos recidivar com uma transformação maligna é razoável. Não sei te dizer qual é, porque ninguém acompanha isso. Então, não dá para dizer qual é a chance, mas existe essa chance. A gente vê isso na prática. Não tem cabimento, tem que operar. Então, a gente reoperou esse indivíduo, veio 2 gânglios, 2 teratomas, de mais 22 gânglios, ou seja, tinha gânglio pra caramba lá que não tinham tirado, e a gente corrigiu a hérnia ainda que ele tinha, e aí eles pegam a nova tomo depois, sem lesão residual, sem hérnia, resolvido o caso. Depois disso, não precisa mais ficar acompanhando o reto peritônio, não precisa ficar fazendo imagem do reto peritônio, certo? O reto peritônio está limpo, não tem mais discussão, e a gente consegue dar alta para ele, porque senão ele não vai dar alta nunca. A gente acompanha por uns 5 anos. A princípio, às vezes a gente não dá alta, tá? No consultório, se você conseguir acompanhar esses pacientes, você segue, porque às vezes recidiva tardio. Mas no ICESP a gente precisa dar alta, a gente precisa, né, da vazão dos casos. 5 anos, em geral, a gente acompanha esse indivíduo, está autorizado a dar alta. Outro caso, indivíduo de 29 anos, notou um nódulo de testículo esquerdo da palpação, beta-HCG normal, alfa-feto 7,5, DHL normal, nódulo de 1,5 cm no testículo heterogêneo. Foi por morquectomia radical, veio lá um carcinoma embrionário com invasão linfática, invasão de albugínea,
margens livres. Certo? Então, aqui a gente está falando de um estadio de alto risco se ele não tiver metástase. Estadiamento, porque tinha invasão linfática, né? Estadiamento. Tomografia, linfonodos periaórticos e intra-aorticavais numeraumentados de até 1,8 centímetros inespecíficos. Eu acho que eu tenho a toma aqui na sequência, marcadores continuavam negativo. Tomo. Então aí vai começar os vasos renais, vão aparecer. A partir dos vasos renais começa a região mais comum de ter metástase. Um gânglio passou ali, outro gânglio intra-aorticaval, um outro gânglio maior ali embaixo. Chama atenção. Conduta de vocês, agora que vocês já estão sabendo bastante aí de testículos, a gente já discutiu bastante. O que vocês acham aí? Primeiro, qual que é o estadio desse paciente? Quem quer falar? Sérgio, abre aí o microfone, Sérgio. Fala, Sérgio. E aí? Ele vai ser um 2A, né? Perfeito. Marcador negativo. Isso. E aí acho que também é uma grande discussão, mas inicialmente eu faria quimioterapia para ele. BEP3. Gente, é cirurgião, cara. Mas acho que esse é o grande ponto de discussão, né? Que esse tipo de paciente é o paciente que cada vez mais eles têm visto que vale a pena fazer a linfadenée para preservar, que é toxicidade, segundo primário associado à quimio e tudo mais. Exatamente. Quimioterapia tem risco de segundo primário, tem risco de evento cardiovascular a longo prazo e é bem mais tóxico do que a cirurgia. Se a cirurgia for bem feita, obviamente. Cirurgia é uma boa opção. Mas, de novo, provavelmente a cirurgia dá uma taxa de recidiva um pouco maior, né? Mas a gente consegue selecionar bem melhor quem vai para quimio e quem não vai. Se a gente não fizer nada para esse indivíduo, se a gente não fizer cirurgia antes, esse indivíduo vai para 3 BEP ou 4 EPs. É uma quimioterapia pauleira. Se a gente limpar o reto peritônio e ele ficar livre de doença, ele vai para provavelmente um BEP ou 2 EPs. A gente trata ele como se ele fosse um estadio 1 de alto risco. A gente poupa químio para ele. Então, eu acho que tem uma série de vantagens em ir para a linfadenese de reto peritônio primária. Mas, de fato, a conduta aí é aquela discussão, grande discussão, né? Os oncologistas até acham, às vezes, que é melhor fazer linfadenese, mas eles fazem químio sempre, apesar do que eles falam nas reuniões. Então, de novo, o estadio 2A, a gente já tinha falado sobre isso, marcador negativo, ele pode ir para linfadenese ou quimioterapia primária. Esse indivíduo foi para uma linfadenese de reto peritônio. Eu vou pular isso aqui. A gente fez uma linfadenese, vou pular o vídeo. Uma linfadenese bilateral completa, com preservação de cadeia simpática. Eu acho que não é o ponto da discussão aqui. Bom, resultado do anátomo. Paraórtica, 7 gânglios com carcinoma embrionário e teratoma imaturo, de 12. Paracaval, 3 gânglios com carcinoma embrionário, de 3. Intra-aorticaval, 2 de 3. Ilíaca comum direita, 4 de 4. Tumor Pacas, hein? Tumor Pacas. E aí? Conduta. Teratoma imaturo também, né? Essa história do teratoma, assim, eu já vi, às vezes, um oncologista falando, o indivíduo era um teratoma no primário, e aí ele veio o patologista solta lá, teratoma maduro no primário, aí ele tinha uma meta no reto peritônio. É um teratoma maduro no reto peritônio, então é doença benigna. Não. Não. Teratoma não metastatiza. Pô. Se ele metastatizou, é porque ele não é maduro. Mas patologista solte que é maduro, imaturo. É tudo câncer isso aí. Esse teratoma é câncer antes de ganhar químio. Se ele não ganhar químio, ele é câncer. Se ele ganhar químio, o câncer morre e sobra um tumor benigno, de fato, aí sobra um teratoma. Mas é câncer. Esse talvez seja o caso mais grave até agora. Tem que é o estádio 2, né? Vamos ver, tem caso ruim ainda. Acho que não chegaram nos casos ruins ainda. E aí, Sérgio? Eu acho que esse é o caso que a gente, se fizesse químio primeiro, ia fazer a linfadenée depois, e fazendo essa linfadenée com esse volume de doença, eu não ficaria tranquilo em fazer um ciclo de BEP, não. Eu faria 3 ciclos de BEP agora para ele. Ele é um N2, né? Pelo tamanho dos gânglios aí. Não me lembro o que os oncologistas definiram para ele. Mas eu acho que você poderia ser um pouco mais econômico na químio. Eles fizeram EP vezes 2, foram mais econômicos.
né? Porque no final a gente limpou o reto peritônio todo, tirou todo o tumor, dá para você ser mais econômico. E aqui a tomo pós-operatória do indivíduo. A gente fazer a linfadenese e reto peritônio tem uma vantagem muito grande, né? Eu não sei se todos puderam ver no ICESP já, mas o pós-operatório é outro mundo, né? O indivíduo acorda no dia seguinte, parece que não foi operado, vai embora rápido, recuperação, volta a atividades habituais muito rápido, então é outro mundo. O reto peritônio dele está tudo limpo agora. Esse indivíduo já tem um segmento grande também. Esse paciente em particular era primo de um oncologista, que ele era residente na época. Faz um tempinho já. Ele ficou super bem. Aliás, quando ele foi fazer a quimio depois, que ele fez 2 ciclos de EP, ele quase morreu. Foi parar no UTI com um abscesso dentário aqui gigante. Ficou grave pra caramba com neutropenia. Você vê que a cirurgia é bem menos mórbida do que a quimio dos oncologistas. Outro caso, paciente de 50 anos, fez uma orquiectomia radical direita em Jequié, anátomo, tumor de 11 centímetros, teratoma com componente maligno secundário do tipo somático, carcinoma anaplásico. Sei lá o que o patologista quer dizer com esse laudo aí. De novo, aquela história, chegou esse anátomo aí, revisa, você não quer dizer nada. É o seguinte, é um não seminomatoso, esquece todo o resto que ele está escrevendo aí. Às vezes vem transformação maligna, vem com tumor de cartilagem, esquece. Condrosarcoma, bobagem. É um câncer de testículo, não seminomatoso, pronto. Então o marcador... Gigantão, né? Tumor gigantão, né? 300 grande, gramas. 11 centímetros, grande, bem grande. 300 gramas de tumor. Era 300 gramas de tumor, caramba. E uma manga. Provavelmente lá não fizeram DHL dele, né? Mas via vir explodindo. Né? Não, fizeram beta-HCG que veio positivo. Lá só tinha beta-HCG daqueles de antigamente para ver se está grávido. Positivo. Está grávido. Estava grávido. Alfa-feto 68. A gente revisou a lâmina no ICESP, obviamente, viu lá 60% de teratoma, 40% de corocarcinoma, sem invasões de linfática. Tomo do pós-operatório. Nem vou falar, agora vocês me digam o que tem na toma. Também não lembro. Quem vai falar? Você viu a toma aí, Sérgio? Fala aí, Sérgio. O que você viu na toma aí? Tinha um grande ali para caval à direita, alguns pequenos interortocavais, né? O maior, o que mais chama atenção é aquele paracaval à direita ali. É isso aí. O único gânglio que realmente é um gânglio anormal aí é um gânglio paracaval. Se eu não me engano, tinha 2... Deve ter uns 2,5 cm. Sumiu. Um gânglio, só um gânglio que tem aí. Positivo de verdade. O resto ali é gânglio normal. Linfonodo retrocaval de 2,8 centímetros. Marcadores normais. E aí? Conduta de vocês aí. Sérgio, qual que é a sua conduta? Agora tirar, sem dúvida. Boa conduta, a gente é cirurgião. Mas... Ou seja, essa lesão localizada você resolveu tirar, mas você vai tirar o quê? Que template você vai fazer? Que cirurgia você vai fazer? Desculpa aí a interferência, mas a curiosidade é grande. Eu quero que você indique a cirurgia, não só cirúrgico ou não cirúrgico. Que cirurgia você vai fazer, que template você vai fazer, o que você vai propor? Esse é um caso que acho que dá para fazer um template modificado ali à direita. Né? Era uma lesão que tinha marcador baixo já. Né? Acho que dá para fazer um template modificado. Com lesão residual ou com lesão visível, é perigoso fazer template modificado. Hein? Tem quem faça. Não faça. Você não faz. Evita isso aí. Se for um estádio 1 de alto risco, você vai fazer uma linfadenese no reto peritônio totalmente normal, o template modificado cabe. Mesmo assim, eu não vejo motivo, porque você consegue fazer bilateral e preservar a cadeia simpática. Nessa lesão, assim, perigoso fazer template modificado. Só aí pode ter lesão do outro lado e você vai ter que ficar acompanhando depois, ficar tomografando o reto peritônio, às vezes ele ganha químio. Se você limpar o reto peritônio dele e é só aquele gânglio, você fica tranquilo de não fazer químio. Se tirar só o template modificado, não mexer no paraórtico,
Será que você vai ter coragem de não fazer químio? Bom, eu faço o template sempre completo. Quais eram as opções para esse paciente? Esse paciente é um estágio 2B, porque ele tem um gânglio maior do que 2 centímetros, né? Então, ele é um 2B. Marcador negativo, a gente pode fazer químio primária, que seria a opção de escolha, tá? Essa é a opção principal, químio de cara. Ou pode fazer uma linfadenese de reto peritônio em pacientes altamente selecionados. Esse era um caso que passou, apesar de que o gânglio era um pouquinho maior do que 2 centímetros, era um único, marcador negativo, tinha teratoma no anátomo primário, a gente achou que era um bom caso para fazer uma linfadenese de reto peritônio. Acabamos partindo para a conduta igual a sua. Mas a conduta padrão para esse indivíduo seria químio, tá? A gente fez uma linfadenese de reto peritônio e viu um carcinoma embrionário de 1 de 10 linfonodos secados. O número de linfonodos, às vezes você faz uma linfadenese, esvazia o reto peritônio inteiro, o patologista fala que tinha 10 linfonodos, às vezes fala que tem 25 linfonodos, às vezes fala que tem 40 linfonodos. Não é um bom parâmetro para você saber se a linfadenese foi boa ou não. Óbvio que se você olhar uma população grande, 100, 200 pacientes, tem trabalho mostrando isso, quanto mais gânglio você tira, melhor, né? Menor a chance de você ter feito uma linfadenectomia limitada. Mas um indivíduo só, eu já vi várias linfadeneses que se esvaziam o reto peritônio inteiro, o patologista vai lá e acha um gânglio, 10 gânglios, sei lá. Então, paciência. Esse paciente veio um carcinoma embrionário. E é interessante, né? O anátomo primário dele, está aqui, era teratoma e coriocarcinoma. Só. Do ICESP, hein? Revisão do ICESP. Aí você pega lá no reto peritônio depois, carcinoma embrionário. Esquece. Esse negócio não existe. É não seminomatoso e seminomatoso. O que vai vir no reto peritônio só Deus sabe. E aí, depois disso, em um linfonodo só, de 2,5 centímetros mais ou menos, com carcinoma embrionário, vocês acompanhariam ou fariam químio? Eu seguiria, Júlio. Eu achei que tinha que fazer químio. Porque era um tumor grande, era um carcinoma embrionário. Mas o onco não quis fazer. Eu tô achando o Sérgio muito bonzinho hoje, assim. Eu, se fosse em mim isso aí, eu queria tudo, cara. Falando sério. Eu também ia querer uma químio. Eu queria estar curado até o juízo final, entendeu? Assim, carcinoma embrionário, eu quero fora, entendeu? Então, em mim, eu ia fazer tudo. Em mim, eu também teria feito. Ele era um N2, né? Porque era uma lesão de 2,5 cm. Então, ele era um N2. Tem uma bolota atrás da cava, meu. Era uma bolota, exatamente. A opção de preferência é químio para esse paciente, tá? Mas em caso selecionado, se o indivíduo for, né, confiável, que vai seguir, você pode só fazer segmento. Esse indivíduo foi seguido. Toda daí, né? Paciente para a vida toda. Oncologista que gosta desse, fica fazendo cada 6 meses todos os exames. Exato. Ainda só compete nele. Esse indivíduo, eu já vejo, ele deve ter mais de 5 anos hoje de segmento. E eu vejo ele sempre lá. A alfafeta dele chegou uma vez em 9. Eu achei que ele estava recidivando, a alfafeta estava subindo. Depois caiu de novo. Nunca recidivou. Tá bem, tranquilo. Foi uma boa conduta no final das contas do oncologista. Mas se fosse mim, eu tinha feito químio também. Estava junto com o Tomacos. Aí estava aqui. Juliano, você pode fazer um comentário à utilidade do PET em tumor de testículo? Vai ter um caso daqui a pouco. Boa. A gente já fala sobre isso. Outro caso, paciente de 36 anos, fez uma orquia radical 5 anos atrás em outro serviço, não tinha um AP disponível, na época foi dito para ele que ele não precisava fazer nada, ele, vida louca, abandonou, sumiu. Aí ele chegou 5 anos depois no hospital, com abdômen agudo obstrutivo, creatina 2,8, marcadores beta-HCG 42, alfa-FET 3,5 e DHL 2.600. Anato, atomo. O que vocês acham disso daí? Isso é típico. Por Deus, como diria o Xambô, por Deus. Meu Deus, é. Isso é típico de seminoma. Você vê que é um seminoma gigante, beta-HCG de 42, alfa-feto normal, DHL estourada. E o seminoma é assim, uma lesão muito infiltrativa. Ele parece até, às vezes, aquela fibrose de reto peritônio. Óbvio que isso não parece, porque isso é gigante. Ou um linfoma. Ele não faz nódulo, não faz cisto, igual o carcinoma embrionário, o tumor não seminomatoso, que tem componente endotelial. Então, o componente endotelial faz cisto. Ele faz vários nódulos, né? Então, você consegue ver os gânglios. Aí vira uma lesão totalmente infiltrativa, mal delimitada. Isso é típico do seminoma.
Então a gente já sabe que o indivíduo ele não trouxe o anátomo, mas falaram para ele não fazer nada. Então provavelmente era um seminoma, que é um tumor de comportamento mais bonzinho, mas óbvio que você precisa ficar seguindo ele, né? Essa história, se o paciente perde segmento, pode acontecer essa catástrofe aí. Tem um marcador compatível com o seminoma, imagem compatível com o seminoma, é muito provável que seja um seminoma. Mas não dá para jurar enquanto você não fizer uma biópsia, né? A gente fez uma biópsia disso daí, isso obviamente não é cirúrgico, né? E a gente precisa ter uma biópsia para saber o que fazer. Você vê que ele tem trombose ali da ilíaca esquerda. Faltou um tórax. Hidronefrose bilateral, catástrofe, né? Então a gente fez uma biópsia, e a biópsia veio um tumor de célula germinativa do tipo germinoma. O que quer dizer isso aí? Germinoma basicamente é um seminoma que você biopsiou em algum canto, não dá para dizer que é um seminoma porque não veio testículo. Então, o germinoma é um seminoma, tá? Bom, conduta. Lembro, de novo, doença metastática, não tem doença de risco, alto risco, tem baixo risco, risco intermediário, né? Se for esse aqui, o que vocês acham que é isso aqui, hein? Você acha que é risco intermediário ou é alto risco? Rafael, tá aí, Rafael? Rafael? Alto risco? Eu acho que é alto risco. Professor, desculpa, eu tô na rua. Não, tá bom. Caio, tá aí, Caio? Por que eu já volto aqui? Caio? Sim, estou sim, professor. E aí, o que você faz com esse inferno aí? Tá faltando Então, um tórax aí também, né? Sim, ele já tem doença disseminada. Como é seminoma, provavelmente ele não tem alto risco, né? Então, no mínimo, é um risco intermediário, né? Eu faria 4 ciclos de BEP. É o Caio aí, Juliana. Ele quer fazer 4 ciclos de BEP. Então, o que define doença de risco intermediário para o seminoma é metástase não pulmonar. Ele tem uma metástase retroperitoneal só, linfonodo. Então, a princípio, ele é um baixo risco, apesar de lesão ser assustadora, né? Então, conduta padrão aí seria BEP vezes 3 ou EP vezes 4. Mas nem sei o que o oncologista fez, vamos ver aqui, porque ele pode se assustar também, né? Não me lembro mais. Então, ele fez a primeira químio com carbo. Ele fez uma químio light. O primeiro ciclo de químio foi uma químio light, porque o indivíduo estava grave, com creatinina aumentada, internado. É uma químio para dar uma diminuída no tumor e o indivíduo sair daquela fase aguda. Ele estava com o abdômen agudo. E aí, feito isso depois, ele fez 3 BEPs, só que aí a lesão era muito grande. Ele fez mais um EP. Essa é invenção, né? Ele inventou. Essa é aquela história. Câncer de testículo, a gente sabe o resultado se a gente não inventar. Quando começa a inventar, você acaba acontecendo qualquer coisa. Então, ele inventou um pouco aqui. Não tem muito sentido, mas também não dá para culpar porque a lesão era assustadora. Bom, no final das contas, depois de todas as químicas que ele fez, ele teve normalização dos marcadores, incluindo o DHL, e aí fez um novo atomo. Quem que descreve aí? Quem que está seguindo aí que descrever atomo? Ainda tem bastante lesão no retroperitônio, viu? Tanto intra-ortocaval como a esquerda também, justa renal, né? Tem bastante lesão residual. Tem bastante. Qual é a conduta para seminoma com lesão residual? Eu acho que eu faria linfadenectomia retroperitônio, né? Tá. Então vamos lá. Seminoma. Então, o seminoma é o seguinte. No passado, o seminoma responde muito à químio. Tá? Então, o seminoma ele tem um comportamento bem diferente do não seminomatoso. Ele responde muito à químio. É raro a gente ver seminoma residual, câncer viável. Ele não vira teratoma, não tem teratoma no seminoma. E é raro a gente ver lesão residual viável no seminoma. Tem uma série bem interessante. Então, no passado, lesões de até 3 centímetros residuais, a conduta era não fazer nada, porque a chance de ter tumor viável em lesão de até 3 centímetros é muito, muito baixa. Então, a conduta é não fazer nada. Lesões maiores do que 3 centímetros residuais, a conduta era fazer linfadenese de retroperitônio, porque existia uma chance de ter tumor residual. Aí surgiu o PET. E aí, o PET... Eu dei a dica, eles não escutam, não prestam atenção. O PET-CT, nesse cenário, funciona bem. Ele tem um valor preditivo negativo muito alto. Então, se você fizer um PET em lesão maior do que 3 centímetros e o PET for negativo, a chance de ter tumor residual aí é desprezível. A conduta é não fazer nada, certo? Então,
E se você fizer um PET e vier positivo, aí sim, ele tem mais ou menos 50% de chance de ter tumor viável aí. Tá? Então aí a gente parte por uma linfadenese de reto peritônio. Quando viável. Essa lesão, por exemplo, seminoma, ele é muito infiltrativo. Então, quando ele responde a quimio, ele faz uma reação desmoplásica desgraçada e a cirurgia é uma catástrofe de modo geral. É muito, muito difícil tirar essa lesão daí. Vocês veem que ela engloba totalmente a aorta e a cava. Você cava um concreto para chegar na aorta e conseguir limpar a aorta. A chance de destruir a aorta e a cava é gigante, porque essa é uma cirurgia muito, muito difícil de fazer. Então, no meu ponto de vista, isso é praticamente uma lesão inópia. Tá? Eu acho que isso é praticamente uma lesão inópia. E como a gente sabe, e aí tem uma série muito interessante do Indiana, recente, publicada, que eles mostraram o que acontece com os seminomas residuais. Então, ou é inópio ou vai ser ressecção incompleta, né? Esse é o que é essa situação, ou seja, vai ser uma ressecção incompleta e você vai sangrar 10 bolsas nesse cara aí, entendeu? Ou seja, o único seminoma que eu entrei há muito tempo atrás é aquela cirurgia que você nunca vai esquecer na vida, né, Juliana? É isso aí, é uma catástrofe. E aí tem essa série do Indiana publicada, que é bem interessante, que eles pegaram as lesões residuais de seminoma que foram para a cirurgia. Então, quando tem câncer viável no anátomo, 80%, e o indivíduo não faz uma nova linha de químio, 80% dos pacientes recidivam no retroperitônio mesmo. Isso quer dizer o seguinte, o tratamento do seminoma, desse tipo de seminoma, é quimioterápico, certo? No final das contas, você vai lá e faz a cirurgia, descobre que tem câncer viável, tem que fazer mais químio, porque senão ele recidiva no mesmo lugar, porque ele é infiltrativo, você não consegue limpar o retroperitônio de verdade desse paciente. Então, para o seminoma puro, a não ser que seja uma lesão pequena, focal, com PET positivo, a conduta nossa tem sido sempre ser conservador com isso daí. Porque esse indivíduo, conduta padrão para ele, uma lesão maior de 3 centímetros, retroperitônio, seminoma, PET. Então aqui, ó, guideline do NCCN, para vocês acharem que eu não estou mentindo. Lesão residual menor do que 3 centímetros ou não tem lesão residual, acompanhamento. Lesão residual maior do que 3 centímetros, PET 6 semanas ou mais do final da quimioterapia. Se fizer menos, aumenta a chance de vir positivo, e vai ser um falso positivo. Então a gente tem que esperar no mínimo 6 semanas, o ideal é até que você espere um pouquinho mais. Tá? Se estiver crescendo, mais químio. Segunda linha de químio. A gente fez o PET e aí captou bem no reto peritônio. Vocês veem lá, né? A captação importante na lesão. E aí, qual a conduta? Quimioterapia. Pô, a conduta? Pô, quimioterapia. Oncologista. Não quer dar quimioterapia. Pelo amor. A conduta padrão. Esse indivíduo tem 50% de chance de ter tumor viável aí. Mesmo com PET positivo, 50% deles não tem nada no reto peritônio. Tá? Então a conduta padrão seria fazer uma linfadenese de reto peritônio. Mas, de novo, eu não acho que a gente tire essa lesão. Ia ser uma cirurgia destruidora. E como a lesão era muito grande, ela pode ainda estar em regressão. O que a gente tem feito, de modo geral, no ICESP hoje em dia, é acompanhar um pouco isso daí. Dá mais um tempo, ver se ela continua regredindo, repete um PET mais para frente, ver se apaga esse PET, certo? Um pouco mais conservador. Outra opção seria tentar biopsiar essa lesão onde está captando, até para dar um pouco de tranquilidade para a gente. Se você biopsia e vem câncer viável, seminoma viável, é a segunda linha de químio, não tem muita discussão. Se você biopsia e não vem nada, dá uma segurança para a gente continuar acompanhando. Então foi o que a gente fez. A gente fez uma biópsia guiada por tomo, o público foi lá e conseguiu colocar uma agulha na lesão, fez lá, e veio reação xantogranulomatosa, que é o que vem às vezes, né, quando o PET é positivo. É um processo inflamatório local que ainda está acontecendo e a gente foi só acompanhando esse paciente. Esse paciente já... Você vê que... Pode falar. Aí a gente saiu do convencional, né? A gente está numa situação... não que saiu do convencional, está seguindo o guideline. Mas num paciente desse, que assim, eu acho que a conduta mais padrão que eu vejo é esperar ver se o PET apaga. Ou seja, isso é o que eu tenho visto, esperar se o PET apaga. Agora, alguém criativo ou velho o suficiente para ter feito radioterapia em seminoma,
pensaria em irradiar esse retroperitônio, pensando na radiosensibilidade do seminoma? Veja, no primeiro cenário, que é aquela bolota gigantesca no retroperitônio, acho que ninguém cogitaria irradiar a alma do indivíduo. Seria complementar, seria como tratamento de resgate complementar, seria assim, eu estou ficando sem armamentos. Agora, nesse cenário agora, com a lesão que regrediu, e tudo bem que tem um PET positivo, de novo, a maior chance do indivíduo é que não tenha tumor lá, 50% de chance de um PET positivo. Agora, é uma lesão muito grande, então negativar o PET com 8 semanas não era esperado, sabe? Então, o mais provável, na minha opinião, é que a lesão ia continuar regredindo. Então, também não vejo motivo para tentar irradiar só por causa do PET. Agora, se de repente biopsia vem positivo, seria uma opção irradiar, né? Aí teria que falar com o radioterapeuta, ver se ele consegue irradiar o campo todo, sem ser muito tóxico, mas acho que dá, porque a dose é baixa. Seria uma opção para não operar, porque a cirurgia aí seria ruim. Mas eu acho que provavelmente, por conta da extensão da lesão, ele iria para uma nova linha de químio, se tivesse tumor viável aí. Sim. Então, esse paciente a gente seguiu acompanhando. Eu já acompanho ele há muito tempo. E olha só, depois disso aqui já é uma toma. Essa toma aqui, se eu não me engano, é 2016. Olha como ficou a lesão, é impressionante. Vocês lembrarem do que era no começo, como ela vai regredindo com o tempo. Aí ela já tem menos do que 3 centímetros, ou seja, nesse cenário já não daria nenhuma discussão. Você vê que a lesão certamente... E eu já vi tomo desse indivíduo recente agora, do ano passado. 0 tumor. O retroperitônio dele ficou normal. Você olha o retroperitônio, você não vê nada. É impressionante. Sumiu. Doutor, desapareceu. Uma pergunta, quanto tempo o senhor repete o PET para ver se vai apagar mesmo ou não? Nesse caso que a gente biopsiou e não veio tumor, a gente não repetiu mais o PET. A lesão continuou regredindo, a gente só acompanhou sem PET. Mas se você quer repetir o PET, aí você pode dar mais 6 semanas, repete um PET, vê se apaga. Se não apagar, começa a ser complicado continuar seguindo. Mas dá medo de se continuar seguindo. Mas o mais provável é que apague, se não tiver tumor mesmo. Obrigado. Eu acho que esse é o último caso. Paciente de 23 anos, aumento de dor no testículo direito, emagrecimento de 20 quilos. Fez uma orquiectomia radical em 2014. Veio lá um tumor de misto não seminomatoso, 50% de necrose tumoral, 10% de tumor sem endodérmico, 40% de carcinoma embrionário. Bom, marcadores, catástrofe, né? Beta-HCG de 8.500, alfa-feto 3.900, DHL, tomografia, deixa eu ver se eu tenho a tomo aqui, não tinha. Vários nódulos retroperitoneais, alguns nódulos pulmonares também. Fez BEP vezes 4, marcador pós-químio, normalizou, e aí fez uma tomo, que descreve como várias formações nodulares sólidas, retroperitoneais, englobando os grandes vasos, com redução em relação ao tratomo, e os nódulos pulmonares desapareceram. Isso aqui foi em março de 2015. Aí, abril de 2015, marcadores normais, julho de 2015, marcador normal, final do ano de 2015, marcador normal, tomo vários nódulos, formações expansivas, hipotenuantes, englobando os grandes vasos, cresceram, hein? Aqui tem com 100 milímetros, 10 centímetros, antes tinha 7. Então você vê que elas cresceram. Marcador normal de novo, ou seja, eles não quiseram operar, não tiveram coragem. E aí pediram um PET. Cabe o PET aí? Daí. Davi está na sala? Davi? Vamos botar o Davi na fogueira aqui. Davi Júnior. Davi Show, tá na sala, Davi? Tô sim, professor. E aí, cara, tá um caso grave isso aí no sentido de bastante doença, né? Acho que o PET não adicionaria muito para esse caso, professor. Não sei. Acho que não. Então, porque eu acho que já teria indicação de operar, né, esse paciente. Esse indivíduo tem indicação de operar. PET para seminoma é uma coisa. Aí, né? Será para operar sem PET, né, Juliano? Então, eu vou te mostrar o PET para vocês. Então, PET para seminoma funciona bem. É aquela indicação, né? Lesão residual, olha o que tem de tumor. Por isso que não operaram, né? Não tiveram coragem. Vou colocar de novo.
É uma lesão enorme, engloba todos os vasos, envolve a aorta, envolve tudo lá dentro da barriga e não capta nada no PET. O que muda o PET aí? PET para não seminoma não cabe, não muda nada a conduta, porque teratoma tem que ser ressecável e ele não capta no PET. Então não muda nada o PET aí, não mudou a indicação. Então ele tinha lá um marcador normal, sobrou lesão residual, o mais provável é que, bom, de novo, 35%, 40% de chance de ser teratoma, 15% de chance de ser tumor viável, uns 40% de chance de ser necrose só. Agora, quando você olha essa lesão assim, cística, enorme, englobando que cresce, isso é teratoma. Chama teratoma growing syndrome. Isso aí é típico. É uma lesão cística que vai crescendo, isso é teratoma. Aí ele foi para o CESP. Então, essa turma do CESP, mandaram para o CESP porque não quiseram operar lá em Jundiaí, ninguém estava com coragem de operar, falaram que era inop, falaram para a mãe para deixar ele em casa e morrer em casa, não tinha o que fazer. Essa era a lesão. É grande, assusta. Só que teratoma... Cistos, né? Mas vários cistos, né? Isso, esse é o típico do teratoma, né? Ele tem epitélio, então ele vai formando cisto. Aquela história de teratoma parece cartilagem, osso, não aparece no reto peritônio. Às vezes tem, mas não é o habitual. O habitual é isso aí, isso é o típico do teratoma. Uma lesão enorme, cística, que vai envolvendo tudo. São vários, né, linfonodos comprometidos que eles vão fazendo um conglomerado. Aí tá aí a imagem, né, no coronal, você vê que vai lá desde o diafragma até bifurcação da aorta, uma lesão bem grande, né? É bastante tumor. Vê que os vasos renais estão no meio da lesão, compridos, né? Eles vão sendo esticados assim. E é uma cirurgia desafiadora, obviamente, não é tranquilo. Mas não tem discussão. A gente já teve caso no CESP que ficaram fazendo químio para isso aí. Não serve para nada. O químio não mata teratoma. Não tem o que fazer. Tem que ir lá e operar. A gente fez uma linfadené, obviamente nesse caso uma linfadené aberta, não tem muita discussão, né? É uma cirurgia grande. E aí o resultado final, vê que a gente conseguiu limpar tudo ali até a aorta acima do hilo renal, que tinha teratoma até o diafragma, limpamos tudo. Então ficou bem bom o resultado final. Obviamente que não existe preservação de cadeia simpática nenhuma nisso daí. Isso daí dá para ver aí o interaorticaval paraórtico. E aí também de novo. E aqui o teratoma normalmente poupa o vaso, né? Exato, ele tem plano de clivagem. Ele não gruda no vaso. Isso mesmo. O que a gente tem que fazer é tentar achar um caminho do meio e ir soltando os gânglios de teratoma um do outro. E você vai cavando, tem que cavar essa lesão. Acha o que é importante, que são os vasos do reto peritônio. E aí você usa a técnica do split and roll. Você racha o tumor e roda o tumor para preservar os vasos. Saiu o resultado final, né? Vê que a linfadené ficou excelente. Esse é o clássico. Você tem que achar o vaso e você descola do vaso, né? Daí vai sair um monte de coisa junto. É isso aí. Tá certo isso que eu estou te falando? Às vezes é bem difícil, né? Porque o vaso está perdido lá no meio, você começa a cavar, na hora que você acha ele, você já fura o vaso, começa a sangrar. Mas os grandes vasos não gruda, né? Às vezes gruda, não. Se vocês prestarem atenção, tem vários pontinhos aí, né? Pontos dados na horta, ponto dado na veia renal esquerda, ponto dado na cava. Vai furando, né? Às vezes está grudado. Na hora que você está tentando soltar, fura, conserta, não tem muito jeito. Anátomo, teratoma maduro, o paciente teve alta no 7PO, sem uma intercorrência. Tomo de controle desse indivíduo. Que ainda tinha um derramezinho pleural. Limpo, reto peritônio limpo. Esse indivíduo aí a gente vai seguir por uns anos, alta. Pronto, resolvido o problema dele. Falaram para ele ficar em casa esperando morrer. É isso aí. Acabaram os casos. Muito bom. Acho que deu para a gente discutir vários cenários aí de câncer de testículo. Eu vou falar que foi a discussão de câncer de testículo mais completa que eu vi em anos, de variação de assuntos, de casos, de gravidade, e chegou até a indicação do PET, que eu acho que ficou bem claro também. Juliano, excelente, parabéns aí pela discussão. Alguém quer colocar alguma pergunta, alguma coisa? Na verdade, eu não estou nada surpreso que foi excelente, tá? Para mim era o que eu estava esperando mesmo, viu, Juliano? Obrigado. Professor, quando o tumor de testículo vem ulcerado na pele,
além da orquiectomia, o senhor faz escrotectomia? Tem alguma coisa de diferente na conduta cirúrgica? Essa é uma boa pergunta interessante. Então, tem duas coisas. Primeiro, se fizeram uma orquiectomia via escrotal. Às vezes acontece, né? A gente recebe aí, fizeram orquiectomia via escrotal. Precisa fazer alguma coisa? O que a gente sabe em relação à orquiectomia via escrotal? A chance de recidiva local pós-orquiectomia via escrotal é muito maior do que quando a gente faz a orquiectomia inguinal. Umas 6, 7 vezes maior a chance de recidiva escrotal. Ainda assim, vocês já viram recidiva local de câncer de testículo? Eu nunca vi. Então, vocês também não devem ter visto. É muito, muito raro. A chance de recidiva no escroto é muito rara. Então, por mais que seja 6, 7 vezes maior, ainda assim é muito baixa a chance dele ter recidiva no escroto. É muito mais provável que ele vai recidivar no reto peritônio mesmo. E que ele vai ganhar quimioterapia. E isso vai tratar a recidiva local também. Então, de modo geral, não precisa fazer nada no escroto se ele tiver feito uma orquiectomia escrotal. Se você pegar um testículo que está ulcerado na pele, você vai ter que ressecar a pele junto. Não tem como não tirar aquele pedaço de pele ressecado. Então, você vai fazer uma orquiectomia inguinal e ainda vai tirar um pedaço de pele do escroto junto com o testículo. Honestamente, eu também nunca vi isso. Eu já vi bastante testículo grande. Eu nunca vi ulceração para a pele. Mas se achar isso aí, você vai ter que ressecar um pedaço de pele só. E aí você vai tratar como se isso não tivesse acontecido. Perfeito, obrigado. Alguma pergunta? Vinícius R4 aqui. No consultório particular, você sempre ouve a opinião do oncologista? Até onde você costuma definir conduta sozinho? Ou a partir de quando você pede o auxílio do oncologista? Se o tumor for estádio 1, desses que eu vou seguir, não precisa fazer químio, eu sigo. Eu de modo geral, no consultório, veja, paciente, eles querem ouvir outras opiniões, é muito comum eles quererem passar no oncologista, ouvir a opinião do oncologista. Eu sempre falo para todo mundo, então, não só câncer de testículo, câncer de próstata, câncer de rim. Olha, se vocês quiserem ouvir a opinião do radioterapeuta, ouvir a opinião do oncologista, fica à vontade. Se fosse mim, veja, se eu for medicina não, porque a gente domina a área, mas em outra área, eu vou ouvir a opinião de várias pessoas, se tiver uma coisa importante que vai mudar a minha vida. Então, eu sugiro, a opinião de outras pessoas. Eu recomendo o nome, se ele quiser e tudo. Mas eu fico bem confortável em conduzir se ele não quiser. Se ele falar, não, estou satisfeito, não vou fazer nada, ok. Se ele vir precisar de químio, não tem como a gente mudar a conduta. A gente não pode prescrever quimioterapia. Então, a gente tem que mandar para um oncologista, obviamente. E aí, sempre caminho, lógico. Mas, se não precisar de um oncologista, eu fico bem confortável em dar conduta. Mas, honestamente, a grande maioria dos pacientes acabam ouvindo várias opiniões. Eu vou falar uma coisa do mundo exterior, para concordar com o Juliano, que o paciente sempre vai querer ouvir alguma questão do oncologista, às vezes vai no oncologista antes do cirurgião. Mas a gente tem algumas facilidades fora, principalmente quando você tem contato num hospital bom, que facilita muitas coisas. Eu tive um paciente, por exemplo, paciente que chegou no meu consultório com um nódulo testicular já grande, assim, me surpreendeu, porque era uma pessoa diferenciada, mas chegou lá, sempre tem paciente avestruz, né, que coloca a cabeça embaixo da terra e finge que nada está acontecendo por um tempo, entendeu? Até um certo limite. Então, a gente tem algumas possibilidades de tratar o paciente de uma forma voadora. Então, por exemplo, esse paciente chegou no meu consultório com esse nódulo grande de testículo, eu mandei atravessar a rua, colher marcadores, fazer uma tomografia de estadiamento e marquei a cirurgia para o dia seguinte, tá certo? Ele fazendo a tomo e marcadores, e quando ele fez a tomo e ele tinha um monte de bolota no retroperitônio e imagens suspeitas no tórax, eu tinha certeza que ele ia ganhar quimioterapia, eu ainda chamei o meu amigo vascular que ainda botou um catéter para ele fazer químio na mesma cirurgia, na mesma orquiectomia. Então, se você quer otimizar, às vezes, o tratamento do seu paciente, você consegue, mas você tem que dar uma pensada nisso, ou seja, se ele já vai ter que fazer quimioterapia, muito jovem, né? Paciente jovem faz quimioterapia sem catéter, né? Mas é muito mais confiável e confortável com catéter.
né? Não sei qual é a porcentagem dos pacientes de CESP que precisa passar catéter para químio ou aguenta fazer a químio sem. Mas até isso você pode fazer em 24 horas. Você pode entregar o paciente pronto para o oncologista, entendeu? O que você acha? Fala um pouco de catéter no CESP, Juliano. Se os pacientes acabam fazendo ou não. É uma porcentagem menor, né? A gente fala, eles são jovens, né? Eles têm veia boa, eles conseguem fazer bastante químio. Agora, esses pacientes de testículo vão bem sem catéter. Agora a gente pega os pacientes mais idosos que ficam fazendo químio por muito tempo, com outros tumores, né? Por exemplo, câncer de cólon, sei lá, câncer de outros tumores que a gente vê. Esses vão todos pro catéter, né? Não tem como. Precisa passar por ortocate, porque... Eu acho que em mim eu queria também. Eu queria talvez fosse uma boa mesmo. Né? Eu queria essa comodidade. Então você pode urgenciar isso aí voador, entendeu? Lógico. Que seria o... Agora é isso aí, né? Paciente que você testículo opera no dia seguinte. O dia seguinte. Você só prepara, colhe marcador, estadia, opera. Aí você está de bandeja ali, em princípio, para discutir conduta com a patologia ou oncologista.